Gestão da Imagem Pessoal apresenta o podcast Papo Bem Bem Bom com Miriam Gazola. Oi, gente, é um prazer estar aqui de novo com vocês para um papo bem bom dentro do Gestão da Imagem Pessoal. Então, como eu prometi no segundo episódio, hoje nós vamos ter a nossa primeira dica. Dicas sobre o quê? Sobre o olhar. O olhar como meio de comunicação. Isso é bem importante, já foi dito e eu vou repetir. Não é para menos que tem alguns ditos populares e que falam bem da importância sobre isso. E eu acredito que quase todos vocês já ouviram e já conhecem. Por exemplo, o olhar é a janela da alma. Outro, podemos negar com as palavras, mas o nosso corpo reage antes da nossa razão. Outra ainda, nada substitui um olhar. Uma bem famosa que todo mundo conhece. Um olhar vale mais do que 1000 palavras. E uma mais complexa, juntem todas as palavras, todos os gestos, ainda assim um olhar trará mais informações contidas em si do que as outras formas de linguagem juntas. Durante um discurso, durante uma fala, 93% do que a gente compreende, do que a gente captura, do que a gente realmente entende que está sendo dito, tem a ver com a linguagem corporal. E nessas os olhos, o olhar está junto. Apenas 7% restante é o verbo, é o que está sendo dito. Quando eu falo em olhar, eu me refiro a tudo que compõe o olhar. O que compõe o olhar? A nossa sobrancelha é super importante, ela sublinha o olhar, ela reforça ou não. Imagine uma cara de alguém brabo, de alguém mau. Como é que é essa sobrancelha? Ou de alguém doce, alguém fofinho, alguém chorando, bem tristonho. Como é que fica essa sobrancelha? Essa sobrancelha fica em concordância com o olhar, mostrando o sentimento da pessoa naquele instante. Todo mundo já foi chamado a atenção por pai ou por mãe pelo olhar. Tipo assim, tá fazendo uma coisa errada, tem gente, tem visita, teu pai ou tua mãe dá aquela olhada assim, furiosa. Só com o olho tu já treme por dentro, já sabe o que tá fazendo de errado, já retoma, já revê a postura e tá tudo certo. O recado foi dado. Da mesma forma, quando a gente está numa situação delicada e precisa de um apoio, a gente tem aquele olhar doce, com a sobrancelha mais lateral, é muito bem-vindo. Tem um outro olhar que eu lembrei agora que é muito legal, que eu acho que também todo mundo conhece, que é o tal olhar 43 que o Paulo Ricardo cantou, né? Eu acho que é muito interessante, é uma expressão que eu uso muito seguido, olhar 43. Para quem não conhece, o olhar 43 é um olhar sedutor, um olhar de sedução, matador. Então, deve-se ter clareza que todos os olhares significam algo, têm um significado. Inclusive, quando está sem graça nenhum, aquele olhar morto, significa que está morto mesmo, que não tem nada ali dentro, que está vazio, que está oco. E alguns estudiosos afirmam que determinados olhares têm um significado especial. Tem uma série bem interessante chamada Lie to Me, Minta para mim, que é um cara que faz essa leitura toda para ver se a pessoa está mentindo ou não. Se bem que ali, nesse caso, ele dá uma investigada em todo o comportamento gestual da pessoa. Com certeza, vocês já ouviram falar, mas é legal a gente dar uma lembradinha nesses diversos jeitos de olhar. Vai que eles funcionem melhor e mais do que a gente imagina? Por exemplo, olhar para o lado esquerdo significa o acionamento da memória e, portanto, provavelmente, a pessoa está dizendo algo verdadeiro. Já olhar para cima, do lado direito, quer dizer que a pessoa está imaginando uma cena ou relatando algo que exige uma certa imaginação, ou seja, pode ser um fato que não seja verdade, pode não ter acontecido. Olhar para baixo, à esquerda, pode acontecer quando alguém está contando algo verdadeiro e que pode estar relacionado a medo, vergonha, tristeza. Já se olha para a direita, pode indicar que a pessoa está relatando algo que a deixa envergonhada, ou seja, uma coisa que a intimide, um sentimento que não seja bom. Olhar para baixo demonstra vergonha, medo, tristeza e ainda pode indicar que a pessoa não está de fato prestando atenção no que você está falando, o que é horrível, né? O olhar fixo pode ter vários significados, como demonstração de interesse, preocupação, raiva e até tensão. Quando a pessoa pisca excessivamente, pode ser um sinal de insegurança e nervosismo. Normalmente são pessoas bastante inteligentes e as piscadas funcionam como uma pontuação mental.
E quando alguém fecha os olhos, quer dizer que a pessoa não está acreditando no que a gente está dizendo. É muito importante saber olhar. Qual é o jeito de olhar? Qual é o jeito certo de olhar? Olha-se nos olhos, de um jeito delicado, não aquele olhar agudo que entra na alma. Isso não precisa, a pessoa vai se constranger muito. Tente se colocar no lugar dessa pessoa, uma pessoa na sua frente, conversando com você e olhando como uma águia, um gavião, olhando fixamente. Isso é invasão de privacidade. Tem um dado muito legal sobre isso, que geralmente a gente acha as pessoas que fazem mais contato visual com a gente são mais inteligentes, são mais conscientes e são mais sinceras. E a gente fica inclinado a acreditar no que essas pessoas nos falam, nos dizem. Agora, outra coisa bem legal é assim, comparando homens e mulheres, as mulheres costumam olhar nos olhos das pessoas com quem elas conversam muito mais do que os homens. Interessante, né? Tem um outro aspecto que acontece com algumas pessoas, que é o fato de elas não conseguirem olhar para os outros nos olhos. Elas se intimidam, ficam tremendamente desconfortáveis, fogem o olhar, não tem jeito, não conseguem. E não precisa nem dizer que na comunicação, conseguir olhar nos olhos é fundamental. Tem que aprender a olhar como forma de poder, como forma de força, para que as pessoas possam realmente acreditar na tua força pessoal. Eu sei que assim no primeiro momento parece bastante difícil, mas não é. É uma questão de aprender a técnica e aplicar na prática. E isso nós vamos aprender no nosso próximo encontro. Então, se liguem aí, pessoas que têm dificuldade de olhar no olho, vamos lá aprender exercícios para tornar isso possível. Só porque vale muito a pena. Perguntinhas, mandem que vocês gostariam mais de saber e vamos nos encontrar novamente no 4º episódio. Combinado? Até lá! Papo bem bom.